O assunto que iremos tratar nesse momento está fundamentado no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 6 ao 12. Trata-se das três mensagens angelicais, proclamada nos últimos tempos da história em que já estamos vivendo. As mensagens dos três anjos do Apocalipse, capítulo 14, vêm em seguida a uma longa descrição das ações destrutivas do diabo, das bestas ou os poderes que atuam contra as obras de Deus. São as últimas de uma longa sequência de tentativas para destruir a criação divina. Porém, as três mensagens que estão sendo proclamadas, entendemos que elas anunciam que há esperança além da crise. A primeira mensagem ela é endereçada à totalidade da humanidade. Os outros dois anjos que seguem simultaneamente a proclamação, eles trazem outros aspectos da mensagem do tempo do fim. Os três anjos simbolizam aqueles que recebem a mensagem e proclamam ao mundo. Deus tem um remanescente no planeta Terra. Sempre ele teve esse remanescente. Os textos sagrados apontam para isso, como o caso do Apocalipse 12, versículo 17. Deus confiou a este remanescente a proclamação do Evangelho. O que nós entendemos nas três mensagens angelicais é que há urgência na voz dos três anjos, que proclamam ao mundo em alta voz a mensagem divina, de acordo com Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Qual é a razão da urgência? Após terminarem a obra de Deus, a pregação do Evangelho, Cristo virá imediatamente em glória e fará a colheita escatológica. Nisso é que está a urgência da proclamação das mensagens angelicais. As mensagens que são produzidas na Bíblia Sagrada, no Apocalipse 14, traz perante nós a direção e a certeza de que Deus está atuando presente neste mundo e neste momento. A primeira mensagem é anunciada em um momento crucial, porque chegou a hora do juízo. É o que nós vamos verificar na Bíblia Sagrada. É hora do juízo porque chegou ao fim. Nós estamos vivendo um tempo que entendemos que estamos vivendo o fim. Então haverá um veredito judicial. O celestial, vejam só, o anjo sai a proclamar com o evangelho eterno. No versículo 6 do capítulo 14, e diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Mas a humanidade está adorando os deuses do materialismo, do prazer, do poder e deuses criados por ela mesma. Mas a Bíblia Sagrada ela é enfática que a nossa adoração ela tem que ser dirigida ao Criador.
São diversos textos bíblicos que apontam para isto. Existe um texto com bastante precisão que está no Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que justifica por que nós devemos a nossa adoração a Deus. Ele diz: Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. A primeira mensagem que nós estamos verificando, que está no Apocalipse 14, versículos 6 e 7, ela contém elementos cruciais. Ela fala sobre o Evangelho eterno, a advertência para temer a Deus e o juízo divino. O Evangelho eterno significa que há um só Evangelho, porque apenas há um só caminho de salvação oferecido à humanidade caída. Não existem vários caminhos. O Evangelho eterno é o mesmo Evangelho que foi anunciado no Éden, no capítulo 3, versículo 15. Nós temos um dever de anunciar e exaltar Cristo perante o mundo. A advertência para temer a Deus e dar-lhe glória é um chamado à completa submissão à vontade de Deus, como uma expressão de gratidão pela nossa salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, a salvação pela fé em Cristo e obedecer os mandamentos de Deus revela o caráter divino. Isso significa glorificação. Quanto ao juízo, devemos observar que logo após, em seguida, a esta mensagem de advertência, segue uma outra mensagem profética, que fala sobre a volta de Jesus. Está em seguida, depois do versículo 12. Paulo e João, quando eles falavam sobre a volta de Jesus, eles falavam como se fosse o dia do juízo. Porque também nós entendemos porque a salvação cessará antes do retorno de Cristo. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 25, versículo 10 ao 12, no Apocalipse capítulo 15, versículo 8. Quando Jesus retornar, a salvação já encerrou. Não há mais possibilidade de salvação. A proclamação do juízo é anunciar a iminente segunda vinda de Cristo e o seu ministério no santuário celestial. É o que a palavra de Deus nos ensina. Aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada sabem que anualmente, na nação de Israel, ali acontecia o dia da expiação, uma vez por ano, Yom Kippur, na linguagem deles. Isso acontecia quando a purificação do povo alcançava a consumação. Para eles era um dia do juízo, porque eles poderiam ser mortos se não fossem perdoados. Assim será no retorno da volta de Cristo. E exatamente nos atuais dias que nós estamos vivendo, antecedendo a volta de Jesus Cristo, está se cumprindo a profecia de Daniel, registrada no capítulo 7, versículo 9, 10, versículo 13, 14, por ali assim. É o antitípico dia da expiação. Enquanto o juízo divino prossegue no céu,
o pecado é removido pelo sangue expiatório de Cristo para que nós tenhamos a vida eterna. A Bíblia ela enfatiza a adoração ao Criador, porque a adoração ela está no centro do conflito cósmico. Adorar a Deus ou a criatura. O dever de adorar a Deus é porque Ele é Criador. O sábado, por exemplo, na Bíblia Sagrada, é um poder criador e redentor de Cristo. É um sinal deste poder criador e redentor de Jesus Cristo. Isso está expresso no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. É um testemunho do seu grande poder de redimir. Isso também está no capítulo 4, versículo 9 e 10. Palavras proclamadas pelo autor sagrado do livro de Hebreus. Evoca a paz edênica, que foi perdida, e fala da paz restaurada por meio de Cristo. Durante a proclamação da primeira mensagem também entra em cena a segunda mensagem angelical. Um outro anjo surge dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez de todas as nações beberem do vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, a grande Babilônia que fez as nações beberem, se embriagarem com suas falsas doutrinas. O Apocalipse usa a expressão Babilônia para indicar as várias formas de religiões falsas e apóstatas. Inclusive o cristianismo e o protestantismo apostatado. Isso está no capítulo 17 do Apocalipse. Também caracteriza os grupos e os movimentos religiosos que se afastaram da verdade. Os anjos anunciam que o juízo chegou, que a hora do juízo já estamos nela. Por quê? Eles estão anunciando que Babilônia caiu. É lógico que nós entendemos que a queda desse sistema que corrompeu o mundo com as doutrinas falsas, é lógico que essa queda é um evento progressivo e acumulativo. Conforme Apocalipse 18, versículo 4. Pode até não parecer para nós, mas nas perspectivas apocalípticas, o mal já foi vencido. A hora do juízo chegou. Nós encontramos isso também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que nós encontramos lá? Para Deus, passado, presente e futuro, é como se tudo já tivesse passado, porque Ele tem o domínio de todas as coisas. A mensagem, ela toma relevância sobre a queda de Babilônia à medida que se aproxima do fim. Isto acontece quando a união da igreja com o mundo se tenha consumada em toda a sua cristandade, conforme nós olhamos e estudamos no capítulo 18 do Apocalipse. Então completará aí a queda de Babilônia. A Bíblia Sagrada também registra no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 ao 14, que a ação maligna se intensificará nesse tempo em que nós estamos vivendo, inclusive com milagres e grandes sinais. A Bíblia nos alerta que aqueles que não acolherem o amor da verdade, aqueles que não acolherem os princípios sagrados da Bíblia para se salvarem, serão entregues à operação do erro,
conforme as palavras do santo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, o que significa isso? Aqueles que não aceitarem a verdade serão enganados, com ações que não procedem de Deus. O vinho de Babilônia, que foi anunciado no capítulo 14, versículo 8 das Sagradas Escrituras, que embriagou o mundo, representa os falsos ensinos que ele propagou pelo mundo, que Babilônia propagou pelo mundo. Inclui imortalidade da alma, o falso dia de adoração, o tormento eterno dos ímpios e outras doutrinas que não estão na Bíblia Sagrada e que a humanidade entendeu de forma errada. A Bíblia considera como se ela estivesse embriagada pelo vinho fornecido por lideranças que não pregam a verdade. Babilônia é constituído pelas igrejas que não aceitaram as advertências da primeira, segunda e terceiras mensagens do Evangelho do Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Ou seja, o Evangelho eterno foi rejeitado. Segue-se então a terceira mensagem angelical. Ela está sendo proclamada. Isso está no Apocalipse 14, versículo 9 ao 10. Um terceiro anjo segue dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber em sua mão ou em sua testa a sua marca, também beberá do vinho do furor de Deus, que será derramado sem mistura no cálice da sua ira. E será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, que é Cristo. A terceira mensagem angélica é a mais longa e a mais severa das três. É uma advertência de Deus para a humanidade a fim de se colocar em sua lealdade na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo é o Evangelho eterno. Ele proclamou a verdade durante todos os tempos, pelos profetas, e depois pessoalmente quando ele esteve nesse planeta. A besta e sua imagem são poderes que ditam normas e manipulam o mundo. A humanidade terá que escolher a quem adorar. No fim do conflito cósmico, todas as nações estarão envolvidas. O resultado é uma apostasia escatológica no mundo cristão. O sábado do quarto mandamento será o grande ponto de litígio. O poder religioso deve governar o mundo civil. A união das igrejas será por meio de doutrinas comuns que elas praticam e por causa das crises que assolam as nações. As mudanças implementadas serão aceitas porque elas vêm numa embalagem para salvar o planeta. Quanto à marca da besta, o livro do Apocalipse anuncia uma polaridade da raça humana que separará aqueles que adoram a Deus daqueles que adoram a criatura. Esta será a grande diferença que pode ser entendida como marca. Contudo, a amplitude desta profecia só será conhecida quando ela acontecer. Foi o que Jesus Cristo disse, e está registrado no capítulo 13, versículo 19 do Evangelho de João. Ninguém até agora recebeu o sinal da besta. O sinal da autoridade do cristianismo apóstata é encontrado em violar o quarto mandamento da lei de Deus. Contudo,
somente será manifesto o sinal da besta se houver aceitação consciente em desobedecer a Deus. A rebelião à lei de Deus e a falsa adoração prepara o caminho para a marca da besta. Quanto ao selo de Deus, tem relação com a adoração do Criador e a obediência aos seus mandamentos. De certa forma, essa não é uma marca visível, mas é uma transformação de caráter, uma transformação interior, uma transformação de procedimento. O sábado expressa visivelmente o selo de Deus como um sinal da sua autoridade. Não existe na Bíblia outro dia com as mesmas características. Porém, a mensagem do terceiro anjo vai muito além. Ela requer a justificação pela fé e a obediência aos mandamentos de Deus. Esse é o evangelho eterno que deve ser proclamado. Quanto à proclamação da ira de Deus, feita pelo terceiro anjo, é a mais solene, a mais terrível ameaça dirigida aos mortais. A ira de Deus será manifestada durante o juízo final, totalmente isenta de misericórdia. A mensagem do terceiro anjo é um convite para escapar da ira de Deus, colocando a fé em Cristo. Enquanto a misericórdia divina esteja disponível a todos os homens. A justiça de Cristo há de soar de uma extremidade a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho para o retorno de Cristo. Com relação ao lago de fogo, João descreve uma terrível cena quando o conflito cósmico chega ao fim. Jesus e seus anjos aparecem aos ímpios durante o juízo final. Quando eles estiverem diante do lago de fogo, será a última vez que o diabo e os perdidos verão Cristo. Eu tenho plena convicção pela Bíblia Sagrada que Deus vai revelar a todos eles porque eles serão lançados no lago de fogo. Diante daquele cenário, semelhante a uma visão panorâmica, aparecem as cenas da tentação e queda de Adão. Os passos sucessivos no grande plano para redimir o homem, redimir a humanidade. Verão as cenas de sofrimento de Cristo desde a sua encarnação até a consumação da sua morte. Porém, a Bíblia, ela não ensina que Deus vai manter os ímpios em tormento eterno pelos pecados que eles cometeram nesta curta duração de vida que nós temos aqui. Que justiça seria esta? Nós vivemos 20, 30, 10, 50 anos, 80, porque pecamos, agora pagarmos uma eternidade. Que peso de justiça seria isso? Só que a Bíblia não ensina isso daí. Tormento eterno é um dos falsos ensinos de Babilônia, desse conjunto de doutrinas que se prega por aí, que se espalhou pelo mundo, para dizer que Deus é injusto, mas Deus é amor e justiça. Vale esclarecer que não é o tormento dos ímpios que dura eternamente, mas a morte que é eterna. Aqueles que morrerem no juízo final jamais terão direito à vida de novo. A terceira mensagem, ela termina com uma revelação importante sobre aqueles que foram salvos. Os remanescentes foram perseverantes em guardar os mandamentos de Deus e continuar firme na fé em Jesus Cristo, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante do perigo,
mesmo em circunstâncias de dificuldade. Ficou perfeitamente caracterizado nas 3 mensagens angelicais que a lei e o evangelho caminham juntos. A salvação é por meio da fé em Jesus Cristo, mas o fruto é manifesto por nossa obediência à lei de Deus. Isso está no Apocalipse 14, versículo 12. Isso também está em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então eu quero, nesse momento, trazer as considerações finais. Desejo lembrá-los que o primeiro anjo oferece a solução para o mundo que nós estamos vivendo. Deus está ofertando a vida eterna. Deus deseja a nossa salvação. Está na mensagem do primeiro anjo. O segundo anjo anuncia o diagnóstico da condição humana. É o mesmo diagnóstico que nós encontramos no capítulo 24 de Mateus, versículo 38, quando Jesus Cristo falou dos dias antecedentes ao dilúvio. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Dar-se em casamento tem um sentido de interpretação muito mais além daquilo que nós imaginamos. E o diagnóstico dado pela segunda mensagem angelical é a mesma. No tempo que nós estamos vivendo, é como os dias que antecederam o dilúvio: comida, bebida e sexo. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vivendo no planeta. O terceiro anjo profere a consequência, caso não seja feito nada. A mensagem dos 3 anjos é uma: quem não for restaurado, recriado, será destruído. Nós somos as vozes dos 3 anjos. A eficácia da proclamação será grandemente ampliada através do poder do 4º anjo. Apocalipse 18, versículo 1. O Espírito Santo manifesta o seu poder e glória na proclamação final das mensagens dos 3 anjos, para que ela penetre o mundo todo. Ele atuará com uma força sem precedente dentro do povo de Deus. O Espírito Santo abençoará grandemente aqueles que abrirem os seus lábios para louvar, testemunhar, para pregar, para encher a terra com o conhecimento de Deus. Nosso privilégio é exaltar Jesus e apresentá-lo ao mundo. O êxito na mensagem do terceiro anjo será por meio da pregação e por meio das obras. O amor de Deus revelado na cruz de Jesus deve se manifestar em nossas vidas, família, igreja e no mundo. Nós somos os mensageiros da justiça, representantes de Cristo, revelando o triunfo ou triunfos da graça. Somos chamados a proclamar cada elemento do conteúdo da mensagem por meio de palavras e do nosso caráter. Somos chamados a ir e cumprir nossa missão e destino para concluir a terceira mensagem angelical que está sendo proclamada. Amém.